Olá, seguidores do Treino em Foco Anatomia. Hoje nós iremos abordar a musculatura da região glútea. Como é uma musculatura normalmente mais privilegiada aí pelas mulheres, meu boneco anatômico hoje diz respeito a um boneco anatômico com configurações femininas. Então vamos lá, nós temos aqui o boneco anatômico sendo mostrado, parte anterior, a região pélvica, e na região pélvica, na face posterior, obviamente, fica a região glútea. Então vamos aumentar um pouquinho aqui. E nós podemos ver já facilmente aqui o músculo mais interno, mais externo da região glútea, o músculo glúteo maior. Então essa musculatura que nós podemos ver agora aqui em destaque, onde eu passo o mouse, é a musculatura de glúteo maior ou glúteo máximo. Então eu vou dar um clique aqui, nós vamos isolar essa musculatura. E vamos primeiramente e inicialmente analisarmos o glúteo máximo. Então nós podemos perceber aqui que ele é o mais superficial da região. Vocês podem olhar nessa visão que eu faço essa rotação lateral, que ele tem um espaço ainda entre, aqui nós podemos ver melhor, entre a região da pelve, os ossos pélvicos do fêmur, há um espaço vazio entre essa região e a musculatura de glúteo maior. Essa região ela é preenchida pelo glúteo médio e glúteo mínimo. Então aqui nós vemos o músculo mais superficial e consequentemente estético da região, o glúteo máximo. Com referência ou relação aos movimentos produzidos pelo glúteo máximo, os movimentos que ele é capaz de produzir é a abdução do quadril, não sendo um motor forte para esse movimento. A abdução do quadril é você afastar o fêmur da região central do corpo. Então, por exemplo, afastar o fêmur nessa direção, nós teríamos aí uma abdução do quadril, no qual o glúteo máximo também é participante. Mas o principal movimento produzido pelo glúteo máximo, agora eu preciso colocar lateralmente aqui o boneco anatômico para nós verificarmos isso, é fazer a extensão do quadril. Então, se nós pegarmos aqui a articulação coxofemoral e nessa posição anatômica a qual se encontra o boneco aqui, e nós fizermos um movimento com a perna para trás, com o membro inferior esquerdo para trás, na articulação, no eixo posicionado na articulação do quadril, nós estaremos fazendo um movimento de extensão do quadril. Nesse movimento de extensão do quadril, o glúteo máximo é motor primário, é um dos principais motores do movimento. Juntamente com a musculatura isquiotibial, a musculatura posterior da coxa, formam os dois grandes grupos musculares extensores do quadril. Volto a frisar que a extensão da articulação do quadril é posicionarmos a perna para trás, fazendo um movimento na articulação do quadril, posicionando perna, coxa e pé, todos os segmentos para trás. Nessa situação, posteriorizando o segmento, nós estaremos fazendo uma extensão do quadril, na qual glúteo máximo, conjuntamente com os posteriores de coxa, bíceps femoral, semitendinoso e semembranoso, que em conjunto formam a musculatura isquiotibial, são os principais motores do movimento de extensão do quadril. Então nós podemos aí ter a primeira análise da musculatura da região glútea, o glúteo máximo, como um abdutor, não forte, não o principal movimento dele, mas sim como o principal movimento a extensão do quadril. Se nós posicionarmos de novo aqui, nós vamos agora analisar a musculatura de glúteo médio. Então eu vou fixar agora aqui e nós vamos fazer um comparativo entre lado direito e lado esquerdo. Aqui agora nós temos a musculatura de glúteo médio. Vocês podem ver que o posicionamento de origem e inserção é diferente. Então o ponto de origem do glúteo máximo ele é mais baixo e a posição de origem do glúteo médio, apresentado agora aqui ao lado direito, ela é superior em relação à pelve. E nós podemos agora, rodando aqui de frente, também perceber que há um espaço vazio, obviamente, entre a musculatura de glúteo médio e os tecidos ósseos bem próximos. Esse espaço é preenchido por outros grupos musculares, dentre eles o glúteo mínimo. Por que eu estou chamando a atenção de vocês quanto a isso? Porque nós começamos então a analisar que glúteo máximo é o mais superficial, uma camada mais interna abaixo do glúteo máximo nós temos o glúteo médio, e abaixo do glúteo médio nós temos alguns grupos musculares, nos quais, dentre eles, eu vou fixar agora aqui, nós temos o glúteo mínimo. Então, estou agora fixando, vamos para cá, e nós conseguimos agora analisar então que uma das camadas musculares e a mais profunda da musculatura glútea é o glúteo mínimo. Glúteo máximo porque tem o maior volume muscular,
glúteo médio porque o volume muscular ele é de proporções medianas entre o máximo e o glúteo mínimo, que na verdade é o músculo com menor ação, com maior volume muscular, o glúteo mínimo. Por isso, mínimo, médio e máximo. Se nós observarmos bem agora com mais atenção a origem e a inserção do glúteo mínimo e médio, glúteo médio e mínimo, nós percebemos que eles têm a sua origem na curvatura pélvica, na crista ilíaca, parte superior, e a inserção é no trocânter maior do fêmur. Como linha geral, para análise, sem nos detalharmos muito nessa questão de origem e inserção, nós podemos perceber isso na região mais superior da pelve, na crista ilíaca, que é o nome dessa região, e no trocânter maior do fêmur. Que aqui nós podemos ver também o trocânter maior do fêmur não sendo posicionado, porque aqui eu não apresento o glúteo médio e mínimo, e aqui eu apresento a inserção do glúteo médio e mínimo sobre o trocânter maior do fêmur. Essa saliência óssea que nós podemos perceber lateralmente aqui. Muito bem, diante da origem e inserção diferenciada entre glúteo máximo e glúteo médio mínimo, nós vimos antes que o motor primário, o movimento principal do glúteo máximo é a extensão do quadril. Já para glúteo médio e mínimo, o movimento principal é a abdução do quadril. Volto a dizer que nessa situação, a abdução do quadril é quando o fêmur se afasta lateralmente da linha mediana do corpo. Então, uma linha mediana, o fêmur vai se afastar lateralmente a esse movimento. No nível da articulação do quadril, nós chamamos de abdução, abrindo o ângulo, abdução do quadril. E o motor primário desse movimento, os músculos motores primários desse movimento, entre eles se encontram tanto o glúteo mínimo, na sua camada bem profunda, quanto o glúteo médio, numa camada ainda profunda, mas não tão profunda quanto a musculatura do glúteo mínimo. Lembrando que a mais superficial é o glúteo máximo. Então, se nós analisarmos treinamentos para o desenvolvimento da musculatura da região glútea, muito procurado pelas mulheres, nós podemos identificar que movimentos básicos onde nós deveremos trabalhar essa musculatura, obviamente, nós teremos que atuar sobre o glúteo máximo, sobre o glúteo médio e o mínimo. Para isso, nós precisamos ter exercícios que sejam executados em extensão do quadril, da articulação do quadril, ou seja, posicionando o fêmur para trás, porque nessa situação nós estaremos solicitando fortemente, de forma poderosa, a musculatura de glúteo máximo e movimentos de abdução do quadril, aonde dessa forma nós estaremos trabalhando de forma intensa a musculatura de glúteo médio e glúteo mínimo. Então, esses dois movimentos, extensão do quadril e abdução do quadril, são dois movimentos muito importantes de serem trabalhados para quem tem o desejo de trabalhar a musculatura glútea de uma forma mais intensa, talvez até pensando aí em hipertrofia. Então, esses dois movimentos devem compor o programa de treinamento, já que são dois movimentos onde exercícios que gerem resistência à abdução do quadril irão trabalhar médio e mínimo, em grande intensidade, e exercícios que gerem resistência à extensão do quadril, da articulação do quadril, irão gerar uma resistência extremamente forte sobre o glúteo máximo. Ainda um detalhe sobre o glúteo máximo é que devido à sua inserção no fêmur ser lateral, o glúteo máximo também consegue ser um rotador lateral do fêmur. Ele também, além das funções de abdutor, principalmente pelas suas fibras superiores, e extensor forte, poderoso extensor do quadril, ele também tem a capacidade de rodar lateralmente a articulação do fêmur. Então, se você está em pé com o joelho estendido, ao você rodar a ponta do pé lateralmente em relação ao seu corpo, você estará produzindo um movimento, desde que o joelho esteja estendido, em pé, você está em pé, com o joelho estendido, você roda a ponta do seu pé lateralmente para fora, você estará fazendo, na verdade, uma rotação lateral dessa articulação, a articulação do quadril. Dentre os motores desse movimento, o glúteo máximo também é um dos motores, um dos grupos musculares, motores primários, um dos motores primários desse movimento. Então, o glúteo máximo, ele participa com as suas fibras superiores na abdução do quadril, na extensão do quadril em todas as suas fibras, e também todas as suas fibras, tanto as regiões superiores, mediais quanto inferiores, também participam da rotação lateral do quadril. Enquanto que glúteo médio e mínimo são fortes abdutores do quadril. Chama atenção que no ato da caminhada, glúteo médio e mínimo são fundamentais para se manter uma boa técnica, uma boa capacidade de caminhar, já que durante a caminhada nós solicitamos esses músculos quando está suspenso ou está sobre pressão sobre o solo, esse membro inferior, e o outro está em deslocamento.
durante o ato da caminhada ou da corrida. Então, nós percebemos que principalmente em idosos também é uma musculatura importante, pois vai contribuir de uma forma significativa por uma boa deambulação, por uma boa marcha, por uma boa estratégia de caminhada, glúteo médio e mínimo. Então vejam bem, estou chamando atenção para isso, porque é uma musculatura da região glútea normalmente visada esteticamente. Entretanto, por outro lado, a musculatura de glúteo médio e mínimo são também importantes, diria até fundamentais, para o ato da caminhada e da corrida, já que contribuem fortemente para uma boa técnica de solicitação de carga sobre os membros inferiores para manter a movimentação do quadril de forma adequada durante, como eu disse antes, a caminhada e a corrida. Lembro também que quais as técnicas de alongamento para essa região, nós vimos essa semana no treino em foco flexibilidade. Nós mostramos para vocês essa semana quais seriam as formas ou técnicas adequadas para se fazer a flexibilidade dessa musculatura, trabalhar um alongamento, a manutenção da flexibilidade. Então, se você está com dúvida de como fazer esse alongamento, basta procurar nossa postagem de terça-feira, onde nós colocamos 2 técnicas específicas de alongamento e flexibilidade para essas 2 regiões, para esses 2 grupos musculares, tanto o glúteo máximo quanto o médio e mínimo, até estou considerando aqui conjuntamente. Bom, pessoal, o treino em foco anatomia de hoje era isso. Me despeço e aguardo vocês na próxima semana com mais alguma abordagem anatômica de algum grupo muscular do corpo humano. Lembro que o treino em foco anatomia está se aproximando do seu final, a série, pois nós já temos aí em torno de 7 a 10 programas gravados, onde nós abordamos diferentes grupos musculares, e nós temos como meta gravar entre 12 a 14 programas. Então o treino em foco anatomia está se aproximando do seu final. Então logo a gente encerre o treino em foco anatomia, nós iremos iniciar uma nova série que fica aí para ser divulgada mais à frente para vocês. Então era isso, um grande abraço, até o próximo programa. Os dorsais. Lembrando que ontem nós mostramos vários exercícios para musculatura de dorsais, latíssimo do dorso. E inclui-se também nos exercícios dorsais o trapézio. Porém, esses serão mostrados exercícios em outra postagem do treino.